Oi, gente. Hoje, o nosso tema, como vocês podem ter visto no nome do título do vídeo, sobre amamentação. Eu confesso que esses últimos dias eu fiquei meio preocupada, essa é a palavra, preocupada mesmo, como as mulheres têm falado sobre a gestação, sobre o parto, pós-parto, enfim, a amamentação. E eu vejo que ainda os mitos que envolvem esses assuntos ainda estão assim bombando, né? E é muito preocupante, porque nos dias de hoje, né, nós temos acesso à informação, né? A grande maioria das pessoas tem um celular na mão com internet. Então tem uma maneira simples, fácil e rápida de buscar uma informação real. Mas o que eu vejo como mãe, como gestante, enfim, eu participo de vários grupos sobre maternidade. E assim, todos os dias, várias vezes ao dia, tem alguma mensagem perguntando sobre algum mito específico, né? Ou sobre a gravidez, ou sobre o parto, ou sobre a amamentação. Perdoem que eu tô um pouco ofegante já, mas eu vou conseguir, vamos lá. Então, essa semana especificamente, eu vi nesses últimos dias uma postagem em um dos grupos de maternidade e eu me assustei porque, na verdade, essa postagem ela teve muitas curtidas, muitos compartilhamentos e foi compartilhado em vários grupos de maternidade, inclusive os que eu participo. E passava uma informação equivocada, né, sobre a amamentação no período da gestação. Volto a dizer, para quem não sabe, eu tenho 3 filhos e as minhas duas caçulas, elas ainda mamam. E eu estou grávida de 13 semanas. E eu passei por certas coisas durante a segunda gestação, a terceira gestação, porque eu amamentava ainda a Sofia. E até o próprio obstetra falou pra mim que se eu estivesse amamentando era pra mim parar de amamentar porque aquilo não faria bem. Mas quando eu comecei a perguntar os motivos, ele travou e não soube me responder. Então, como eu já tinha pesquisado antes, como eu já tinha lido antes, eu já sabia que aquilo não faria mal, nem pra mim, nem pro bebê que estava sendo gerado e nem pra minha filha que já estava sendo amamentada. Então, eu comecei a ler bastante, li vários artigos, alguns artigos americanos, que na verdade deixam claro que a amamentação durante a gestação ela não causa dano algum, né? E o que me chamou a atenção, na verdade, nesse post que eu li, nesses grupos, é que é uma mulher, enfim, eu não sei quem é, não conversei com ela pessoalmente, então não sei a história toda, mas ela falava que durante a gestação ela fazia o estímulo da mama para que ela tivesse a descida do colostro, a descida do leite, ainda estando grávida. E que isso, né, esse ato, né, ela estimular os seios, fez com que ela entrasse em trabalho de parto prematuro. E não ficou muito claro no post se ela acabou perdendo o bebê ou não, mas me chamou a atenção isso, porque na verdade são dois assuntos muito falados. Primeiro, a mulher ela não precisa fazer o estímulo da mama durante o processo de gestação, porque é aquilo que eu sempre falo, o nosso corpo ele é sábio, né? O Senhor ele fez tudo de maneira certinha, então não há necessidade da mulher produzir leite, produzir colostro, sendo que não tem bebê ainda para mamar, né? Qual a necessidade disso? Você já imaginou se a gente produzisse leite, né, abundantemente durante a gestação, sendo que não teria ninguém para sugar, né? E a gente ia ter que ficar tirando o leite durante toda a gestação, né? Então, realmente não há necessidade. Claro que existem mulheres que sim, né, saem um pouco de colostro, vazam um pouco, mas essas mulheres eu acredito que são mais exceções do que regra. Eu, por exemplo, em todas, é difícil falar em todas porque na verdade
como eu amamentei, né, nas duas últimas, fica difícil comparar. Mas na gestação do Fernando e na gestação da Sofia, eu não fiz estímulo, então não posso nem te dizer se eu tinha colostro, se eu não tinha colostro, porque eu realmente não fiz nenhum tipo de estímulo para saber. E quando, né, os dois nasceram, eu tive assim leite abundante, mas muito leite. Meu seio ficava enorme, gigante e muito leite mesmo. Então, para você que está grávida, né, não fique preocupado com isso agora. Espera, calma, na hora que seu bebê nascer, né, isso pode levar alguns dias, né, os primeiros dias para o colostro e o leite descer, mas fica tranquila. Quando o bebezinho nasce, ele nasce com uma reserva já. Então, os primeiros dias é normal não mamar o suficiente, né, porque na verdade ele já tem essa reserva para dar o tempo do colostro e do leite descer. Então, primeiro, mito quebrado, não precisa estimular o seio durante a gestação. Depois que o bebê nascer, o seu leite vai descer sim, confia, mamãe. Outra coisa, esse estímulo, ele não provoca nenhum aborto e nenhum parto prematuro. Já foi comprovado, na verdade existem pesquisas que mostram que antigamente era falado que quando a mulher amamentava, ela libera, né, quando a mulher amamenta, ela libera ocitocina. E que a ocitocina provoca contração no útero e que se essa mulher estiver grávida, né, essa contração vai fazer com que o bebê seja abortado. Mas hoje em dia já tem novas pesquisas, novos estudos que deixam claro que essa ocitocina que é liberada é um nível muito baixo, não é o suficiente para ser uma contração a ponto de acontecer um aborto ou um parto prematuro. É uma quantidade muito pequena e que não se compara, né, à ocitocina que é liberada, por exemplo, durante o trabalho de parto. E o único motivo, o motivo de acontecer um aborto, ele jamais vai ser um estímulo mamário ou a amamentação. Isso não acontece. Um aborto ou um parto prematuro tem sim vários outros motivos, menos uma amamentação ou um estímulo mamário. Então, para você que é mãe, você está grávida e amamenta o seu outro filho, não precisa tirar o leite, tirar a mama desse bebê. Pode continuar assim a amamentar tranquilamente. Eu sei que muitas mulheres, assim como eu, ouviram dos próprios obstetras ou pediatras falando para parar a amamentação, mas pesquisem mais, se informem mais, né? Porque realmente existem estudos que comprovam isso. E outra coisa, aqui no Brasil, infelizmente, nós temos uma pouca quantidade de médicos que se interessam em se atualizar. E eles acabam, aqueles que não se atualizam, acabam alimentando esses mitos, né, dia após dia, ano após ano, enfim. Então a gente acaba ouvindo coisas que a nossa bisavó falava, mas que já foi provado que não existe, que não é real. Então eu gostaria, né, de deixar mesmo esse vídeo para vocês, com essa pequena explicação, né, mas para que vocês se sintam curiosas mesmo e pesquisem mais, se informem mais, sabe? Na internet hoje nós temos muitos sites confiáveis que a gente pode pesquisar esses assuntos e tirar esses mitos, e quando a gente chegar diante do médico a gente pode debater mesmo, tentar entender o porquê que ele tem essa postura, né? E tentar mostrar que na verdade não é bem assim. Tá bom? Então eu peço que vocês compartilhem esse vídeo, né? Eu espero realmente que eu tenha ajudado a tirar essa dúvida. Eu vou continuar fazendo vídeos sobre esses assuntos, né? Esses mitos, enfim, para que a gente, como mulher, a gente possa ter uma gestação realmente sem grandes problemas, sem ninguém ficar buzinando na nossa orelha aquilo que pode, aquilo que não pode, tá bom? Então eu espero realmente que tenha ajudado vocês, mas por favor, compartilhem, porque é uma informação tão simples, mas faz tanta diferença, tá bom? Então, Deus abençoe a vida de vocês, que vocês tenham aí uma amamentação tranquila, né, abundante de leite, tá bom? E eu vejo vocês na próxima. Tchau!